estamos quase no topo da montanha. Na quarta-feira de cinza, nós começamos a subir ela, né? E no sábado santo vem a vitória, então. E viver com mais ou com menos profundidade esse tempo é, em primeiro lugar, graça, mas também é resultado do quanto a gente mergulhou no tempo da quaresma. Como eu insisti nesse tempo todo, do mesmo jeito que os exercícios físicos dão resultado, conforme a gente se empenha e se compromete com eles, os espirituais também é a mesma coisa. Se a gente chegou até aqui bem, temos glória a Deus. Se não chegamos tão bem, vamos pedir a graça de Deus para viver essa semana santa. Por mais clichê que seja, como se fosse a última. Aproveita. Foi nessa semana, 2000 anos atrás, que os principais acontecimentos da nossa fé aconteceram, se deram. Foi por causa dessa semana santa que a gente pode viver todas as outras semanas normais, que a gente já viveu e que a gente vai viver. A gente não teve a oportunidade de estar lá, né, com Jesus naquele tempo, mas a gente tem a possibilidade de estar com Ele agora. E bem, a liturgia tem esse poder, nos coloca lá. E aí, tu que é isso? Olha, não é feriado, só é feriado para pagão. Pode viajar? Não, também pode, desde que lá onde eu vou, eu tenha o Tríduo Pascal ao menos completo. O Tríduo Pascal não é para nós, meu amigo. O Tríduo Pascal é para Jesus. Para nós é a parte de vivermos como Jesus, mas as honras são para Ele. É por Ele que a gente vai à missa. Bem, Ele generosamente se dá a nós. Foi por ti que Ele expirou. O Senhor chega a Jerusalém. Vem montado num burro, um jumentinho, filho de uma jumenta. Escolhe por montaria uma montaria pobre. Talvez se fôssemos nós, um de nós, a gente teria escolhido, quem sabe, um cavalo mais bonito, branco, pelo menos como os dos desenhos. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele se contenta com um burrinho por trono. Uma das maneiras de rezar um trecho do Evangelho é tentando se colocar como um dos personagens, e nem sendo muito original aqui, mas proponho que a gente seja o burrinho. Eles não dão glória, nem aplaudem o burrinho, mas ele carrega o Rei do Universo. Se nós perseverarmos na santidade, na humildade, a gente também vai fazer isso. Nós vamos ser o trono do Senhor. Jesus vai ficar contente com isso. Não porque ele é vaidoso, né? Mas porque a gente vai estar com ele. E tudo que Jesus passou foi por nós, foi por ti. E assim entra então o Senhor em Jerusalém, aclamado, louvado. Mas a gente sabe que o entusiasmo das pessoas não costuma durar muito. Em alguns dias, muitos dos que tinham louvado Jesus, quem sabe sido curado, vão gritar pela sua morte. E se nós vivemos só de entusiasmo, de sentimento, em relação à fé, nós vamos fazer o mesmo. Aquelas pessoas estenderam a sua roupa, palmas no chão para Jesus. Que tal se tu e eu estendemos o nosso coração para o Senhor? Faremos homenagens e honras melhores a Jesus se nós formos santos, se nós formos humildes, se formos mortificados, compreensivos, pacientes, caridosos com os outros. E as leituras de hoje estão cheias de contraste. Por um lado, o grito de bendito que vem, do outro grito de crucifica-o. Se aclama Jesus como rei de Israel, depois dizem que não tem outro rei além de César. Os ramos são verdes de uma planta viva e a cruz, o marrom da árvore morta. Se coloca flor para Jesus passar e depois espinho na cabeça dele. Se estendiam as próprias vestes para Jesus, depois tiram as vestes dele. Assim é assim também. No nosso coração cresce o joio, cresce o trigo. Nós somos capazes do maior bem e do pior mal. Só a graça de Deus é capaz de fazer crescer em nós o trigo e morrer o joio. Mas nós vamos precisar colaborar com a graça, beber da fonte na oração, na Eucaristia, na confissão. E o Senhor se entrega.
Ouvimos quantas vezes eles quiseram matar Jesus, mas ele não permitiu. Agora sim, se entrega, como vai entregar o seu espírito. Mas agora chegou a hora, e dá todo o seu sangue, toda a água do seu corpo. O nosso padroeiro, meditando sobre isso, nos diz assim: Jesus poderia salvar o mundo apenas baixando os olhos diante de seu Pai, mas quis ser o homem das dores, o homem de todas as dores. O Senhor sofreu mais do que era preciso para nos resgatar, mas aquilo que teria satisfeito a justiça do seu Pai não teria satisfeito o seu amor por nós. Continua o padroeiro. Compreender que nós sejamos a obra de um Deus é fácil, mas que a crucificação de um Deus seja a nossa obra, eis o que é incompreensível. Não tornemos inútil esse sacrifício. Meus irmãos, olha, nós somos cristãos. Nos esforçamos para ser outro Cristo, portanto não nos iludamos. Se nós quisermos ser como o Mestre, nós vamos passar pela cruz. Alguns dos que nos elogiam, nos dão tapinhas nas costas, um dia vão nos dar bofetões. O Senhor continua sendo escândalo hoje, e se nós quisermos imitá-lo, seremos nós também, porque vai ser cada vez mais escandaloso alguém defender a vida sempre e o aborto nunca, a família e não a ideologia de gênero, os filhos e não o egoísmo, pai de pet, Deus em primeiro lugar, não o homem, não o dinheiro. E alguns de nós poderemos ser chamados para a cruz. Permaneçamos aos pés da cruz. Se por acaso nós caímos como Pedro caiu, voltemos como Pedro voltou. Nossa Senhora também estava lá em Jerusalém. Também está aqui. Lá ela estava perto do seu filho para celebrar a Páscoa. Aliás, aquela que foi a última Páscoa dos judeus e a primeira Páscoa cristã. A primeira Páscoa em que Jesus é o sacerdote e a vítima. Não nos separemos de Nossa Senhora. Nossa Senhora vai nos ensinar a sermos constantes, a lutar, a crescer no amor a Jesus. Permaneçamos ao lado dela. Não fujamos como os outros apóstolos. Estejamos com ela aos pés da cruz, na paixão, da morte e ressurreição. Vivamos bem essa Semana Santa. Eis a nossa missão. Que Nossa Senhora nos ajude e que Deus nos abençoe. Amém.